Existe um momento na carreira de todo grande artista em que o barulho do mundo desaparece e você finalmente consegue ouvi-lo de verdade pela primeira vez. Não através de um mar de luzes de estádio, não através do coro de 50 mil pessoas cantando cada palavra de volta para ele, mas em uma sala silenciosa, cara a cara, apenas uma voz e toda a verdade que ela carrega. E esse momento aconteceu em maio de 2026, quando Jungkook se sentou com a revista Rolling Stone para uma das entrevistas de capa mais aguardadas do ano. E o que ele disse, de forma calma, sem drama, sem nenhum sinal de atuação, mudou completamente tudo o que a ARMY pensava saber sobre o que vem pela frente. Sejam bem-vindos de volta ao K-Pop Coreia. E se você é novo por aqui, esse é o canal onde a gente vai fundo nas histórias. Nada superficial, nada só de manchete. Aqui nós analisamos o verdadeiro significado das palavras, o que o timing realmente revela e por que, justamente agora, no meio da maior turnê mundial da história do BTS, Jungkook já está pensando no que quer fazer sozinho. Então vamos falar sobre isso. Para entender por que essa entrevista da Rolling Stone impactou tanto, você precisa entender o contexto em que ela aconteceu. Maio de 2026. O BTS está no meio da turnê. A Arirang World Tour está dominando a América do Norte. Tampa, El Paso, Cidade do México, enquanto Stanford e Las Vegas ainda estão por vir. 50 mil fãs por noite. Estádios esgotados em poucas horas. Uma turnê tão gigantesca que até o presidente do México precisou intervir pessoalmente para pedir ao governo coreano mais 3 noites extras de shows. Esse não é um momento silencioso para o BTS. Esse é o capítulo mais alto, mais triunfante e mais histórico que eles já escreveram como grupo. E ainda assim, no meio de tudo isso, das multidões gritando, dos momentos virais, das aparições com luxo livre, das músicas surpresa, das lágrimas, do caos e da felicidade, Jungkook sentou e contou a Rolling Stone no que ele realmente estava pensando. Não apenas sobre a turnê, não apenas sobre o Arirang, mas sobre o que ele quer se tornar, sozinho. A Rolling Stone dedicou uma de suas 8 capas de maio de 2026 exclusivamente para Jungkook. 8 capas em uma única edição, uma para o grupo e uma para cada integrante, no projeto editorial mais ambicioso que a revista tentou fazer em anos. Eles chamaram o comeback do BTS de o maior evento musical de 2026. E para a última capa individual de toda a coleção, o encerramento definitivo da série inteira, eles escolheram Jungkook. Essa escolha não foi acidental, foi um sinal. O integrante mais novo, o Golden McKnight, o membro que sempre falou menos, mas demonstrou mais, encerrando a série de capas da revista musical mais prestigiada do mundo em décadas. A Rolling Stone não toma uma decisão editorial desse tamanho sem motivo. E o motivo ficou claro no instante em que você lê o que ele disse na entrevista. Mas antes de chegarmos às palavras dele, precisamos falar sobre quem Jungkook é como artista solo, porque alguns de vocês talvez o conheçam mais como parte do BTS, e o peso real da carreira solo dele é sinceramente absurdo. Em 2023, ainda se preparando para o serviço militar, Jungkook lançou Golden, seu álbum solo de estreia. 11 faixas totalmente em inglês, construídas em torno da ambição dele de se tornar um artista pop global no sentido mais verdadeiro da expressão. O álbum estreou em segundo lugar na Billboard 200, vendeu mais de 2 milhões de cópias na primeira semana e produziu 3 músicas que ultrapassaram 1 bilhão de streams no Spotify: Seven, com Lato, Standing Next to You e 3D, com Jack Harlow. 3 músicas com mais de 1 bilhão de streams em um único álbum de estreia. Existem artistas com décadas de carreira que nunca chegaram perto desses números. E o álbum continuou crescendo. Não foi apenas um sucesso passageiro. Ele permaneceu, evoluiu, se fortaleceu. Em 2025, Golden se tornou o primeiro álbum solo de K-pop da história a ter 3 músicas ultrapassando 1 bilhão de streams cada no Spotify. No início de 2026, o álbum já havia ultrapassado 6 bilhões de streams totais. E então, em 7 de maio de 2026, exatamente na mesma semana em que o BTS iniciou seus shows na Cidade do México, a Big Hit Music fez um anúncio oficial. Golden havia alcançado 7 bilhões de streams no Spotify. 7 bilhões, em apenas 904 dias.
o álbum de estúdio mais rápido de um artista asiático a atingir esse número na história. E o primeiro e único álbum solo de um artista asiático a alcançar essa marca. A conta pessoal de Jungkook no Spotify, somando todos os seus trabalhos, já ultrapassou 10,5 bilhões de streams. Isso o torna o artista solo de K-pop mais ouvido da história da plataforma. E talvez exista um detalhe ainda mais impressionante sobre o alcance dele. Em maio de 2026, foi divulgado que a história de Jungkook havia sido incluída em livros escolares americanos, um idol de K-pop, em livros didáticos dos Estados Unidos, não como curiosidade pop, não como simples referência cultural, mas como um estudo sobre influência global, conexão cultural e o significado do estrelato moderno no século XXI. E foi essa pessoa que se sentou diante da Rolling Stone e disse: "Eu ainda estou aprendendo." Na entrevista, Jungkook foi questionado sobre suas ambições solo, e o que ele respondeu não parecia algo ensaiado por uma equipe de PR. Não era uma resposta cuidadosamente construída para gerar manchetes sem revelar nada real. Foi simples, quase assustadoramente sincero. Ele disse: "Também estou animado com o trabalho que vou fazer como artista solo. Quero aprender mais sobre dança e melhorar, especialmente no street dance." Leia isso de novo. 7 bilhões de streams no Spotify. Um debut em segundo lugar na Billboard 200. 3 singles bilionários. E com o que Jungkook está empolgado? Em melhorar. Aprender mais. Especificamente street dance. Para algumas pessoas, isso pode soar como falsa humildade. Aquelas frases que celebridades usam para parecer mais próximas do público. Mas se você conhece Jungkook, se acompanha a trajetória dele desde o início, sabe que essa talvez seja uma das coisas mais reveladoras que ele poderia ter dito. Porque a busca pela perfeição não é algo que ele interpreta. Isso é quem ele é. Esse é o mesmo garoto que, ainda adolescente, assistiu uma apresentação de rap durante uma audição da Big Hit e disse: "Eu quero fazer isso." Ele escolheu a Big Hit acima de todas as outras empresas que queriam contratá-lo. Não porque era a mais poderosa, nem porque oferecia mais dinheiro, mas porque viu algo naquele palco que acendeu uma chama dentro dele. E essa fome por algo que ele ainda não entendia completamente guiou cada etapa da carreira dele desde então. Quando estava no exército, servindo como cozinheiro militar, mexendo enormes panelas todos os dias da semana, Jungkook contou a Rolling Stone no que ele pensava durante aquele período. Não era descanso, não era dormir mais, não eram contratos milionários esperando por ele depois do serviço militar. Ele disse: "O que eu realmente sentia era que queria muito me apresentar. Eu queria cantar. Mal podia esperar para sair. Queria sair e dançar. Era só nisso que eu pensava. Dançar. Especificamente dançar." E agora, em 2026, de volta ao maior palco da vida dele, Jungkook ainda não está satisfeito com o dançarino que já é. Ele quer mais. Ele quer street dance. Ele quer uma versão de si mesmo que ainda não existe. E para entender o que isso significa para a próxima era solo dele, você precisa entender o que o street dance representa dentro da identidade artística de Jungkook. Jungkook já é considerado um dos melhores dançarinos do K-pop. E isso não é apenas opinião de fã, é consenso da indústria. Coreógrafos, profissionais e críticos o colocam entre os melhores idols da dança há anos. A precisão dos movimentos dele, o controle corporal, a intenção que ele coloca em cada detalhe da coreografia, tudo isso é amplamente reconhecido. Quando o BTS se apresenta, existem 7 performers incríveis no palco. Mas quando Jungkook dança, algo diferente acontece. Existe uma entrega no corpo dele que naturalmente puxa todos os olhares. Então por que ele quer aprender street dance? Porque o street dance representa algo diferente de tudo o que ele já domina. O treinamento do K-pop cria um tipo específico de dançarino, tecnicamente impecável, extremamente comercial e preparado para performances sincronizadas em grupo. O street dance vem de outro lugar. Ele nasce das ruas, das batalhas, das comunidades, do freestyle, da expressão espontânea, da musicalidade que não pode ser completamente coreografada. É um lugar onde as pessoas não estão observando você performar, elas estão observando você ser quem é. Quando Jungkook diz que quer melhorar no street dance, ele está revelando algo importante sobre o tipo de artista solo que deseja se tornar. Não apenas uma versão melhor do que já existe, mas algo novo, algo mais cru, mais autêntico.
Imagine como isso pode soar em um palco. Imagine uma era solo de Jungkook, construída em torno dessa energia. Um show que não parece exatamente uma produção tradicional de K-pop, mas algo mais vivo, mais intenso, mais verdadeiro. Ele já possui a potência vocal para dominar qualquer arena. Já possui instinto de palco suficiente para controlar qualquer multidão. E agora está aprendendo uma nova linguagem corporal capaz de transformar completamente o próximo capítulo solo dele. Existe outra parte dessa entrevista que merece ainda mais atenção. Na mesma conversa com a Rolling Stone, Jungkook também disse: "Eu sempre busquei mudança. Não quero ser um artista levado pelas tendências, mas alguém que cria tendências. Não quero ficar preso. Quero ser um artista sem limites." E isso não é uma fala nova dele. Jungkook já expressou versões parecidas dessa ideia antes. Na capa da Rolling Stone UK em 2025, na entrevista para Elle Correa em janeiro de 2026 e até em lives e posts no Weverse. Mas agora, no contexto de uma turnê histórica e números de streaming que já seriam suficientes para encerrar a carreira da maioria dos artistas, essas palavras ganham outro peso. Ele está dizendo que ainda não terminou, nem com o crescimento, nem com os riscos, nem com o desconforto de tentar alcançar algo que ainda não domina. E os fãs certamente lembram da live no Weverse em novembro de 2025. Uma transmissão de 6 horas que reuniu mais de 11 milhões de espectadores. Durante a live, apareceu na tela um anúncio do show solo de J-Hope. E Jungkook, sem ninguém perguntar nada, olhou para aquilo e disse baixinho: "Será que algum dia eu também vou conseguir fazer um show solo?" Não era inveja, não era reclamação, era desejo. Um desejo dito em voz alta da maneira mais Jungkook possível, casual, sincera e quase inocente, como se ele não tivesse percebido o peso do que acabara de compartilhar com 11 milhões de pessoas. A internet explodiu em minutos. A frase "Jungkook deserves his solo tour" viralizou no mundo inteiro, porque o desejo parecia real, antigo, guardado há muito tempo. E em dezembro de 2025, durante outra live no Weverse com os membros reunidos, Jungkook voltou ao assunto de forma ainda mais direta. Ele disse que queria um show solo desesperadamente, que esse desejo vinha crescendo há anos e que as circunstâncias, serviço militar, cronograma do comeback do grupo e decisões internas da empresa sempre acabavam adiando esse capítulo. Mas em maio de 2026, algo mudou. Ele ainda está na turnê do grupo. A Arirang World Tour continua até 2027. Mas agora Jungkook fala sobre seus objetivos solo no tempo presente. Não é mais um dia. Não é mais eu espero. Agora é: estou animado para o trabalho que vou fazer como artista solo. E isso muda tudo, porque isso não soa como um sonho distante. Soa como uma declaração. Agora vamos falar sobre como pode ser essa futura era solo de Jungkook após o fim da Arirang World Tour. E aqui é importante separar fatos de especulações. O que sabemos? Jungkook vem construindo ativamente sua identidade artística desde que saiu do serviço militar em junho de 2025. Poucas semanas depois do retorno, ele já estava novamente em estúdio. Em julho de 2025, publicou no Weverse que estava trabalhando com beatboxers, usando MIDI-pad e produzindo beats na própria DAW. Ele registrou oficialmente a marca Golden como propriedade intelectual em janeiro de 2025. Voltou ao Instagram usando o nome MiniJungkook, que significa My Name is Jungkook. E a primeira postagem foi justamente o logo de Golden. Postou, sumiu, voltou, arquivou coisas, reativou a conta. Essas não são atitudes de alguém acomodado. São atitudes de alguém se preparando. Também sabemos que a visão artística dele amadureceu muito. Na entrevista para a British GQ, durante a era Golden, Jungkook disse: "Eu queria experimentar gêneros e estilos diferentes e construir meu próprio som. E isso ainda continua sendo meu objetivo. Quero trabalhar em histórias diferentes." E em cada entrevista seguinte, essa linguagem, diversidade, alcance e histórias diferentes, ficou mais específica e intencional. A Rolling Stone UK descreveu Jungkook como alguém cuja jornada de McNay para artista solo reflete uma década inteira absorvendo experiências, observando o mundo e esperando o momento certo para finalmente mostrar o que vinha crescendo dentro dele.
Também sabemos que ele participou de forma significativa no álbum Arirang. A música Hooligan, uma das faixas mais importantes da turnê, contou com participação criativa relevante de Jungkook. Ele contou a Rolling Stone: "Quando ouvi a instrumental, o flow veio imediatamente na minha cabeça. E eu nem sabia se a música entraria no álbum, mas ela foi escolhida, e isso foi incrível." Essa frase revela algo importante. Jungkook já não é apenas um performer executando a visão de outras pessoas. Ele é um criador. Alguém capaz de trazer ideias próprias para a mesa e competir artisticamente entre alguns dos produtores e compositores mais talentosos do mundo. E também, sabemos que o desejo dele por um show solo foi expresso de forma tão clara, tão pública e tantas vezes, que seria surpreendente se isso nunca acontecesse. As comparações com os shows solo de J-Hope após o serviço militar já são frequentes dentro da fandom. E o próprio Jungkook trouxe esse assunto à tona várias vezes sem ninguém perguntar. Agora, o que ainda é especulação: datas, formatos e detalhes concretos do próximo projeto. Ainda não existe confirmação oficial da Big Hit Music sobre um novo álbum solo em produção. Também não existem datas oficiais para uma turnê solo. Qualquer pessoa tratando isso como fato está indo além do que realmente foi confirmado. Mas existe algo que podemos afirmar com segurança. A estrutura está pronta. A ambição criativa existe. A preparação emocional está clara. E o próprio artista está apontando para esse futuro. Existe ainda uma última fala de Jungkook durante esse ciclo de entrevistas que talvez seja a mais importante de todas. Na entrevista para a Elle Coreia, em janeiro de 2026, enquanto falava como embaixador da Chanel e se preparava para o que chamou de a primavera mais importante da vida dele, Jungkook foi questionado sobre o significado da música. E respondeu: "Eu ainda acredito que boa música é aquela que carrega uma boa mensagem e boas letras. Músicas que não ficam presas a estações ou gêneros. Canções que podem dar força para qualquer pessoa." Depois perguntaram em qual fuso horário ele vive, considerando que existe simultaneamente em todos os lugares do mundo. E ele respondeu: "Como sou alguém que mostra música para as pessoas, acho que vivo no tempo de quem escuta minha música. Quero permanecer nesse tempo para sempre." Waja. Isso não é um astro pop falando sobre continuar relevante. Isso é um artista falando sobre conexão, sobre o poder de criar algo que faz outra pessoa se sentir menos sozinha. Jungkook possui 10,5 bilhões de streams. Já apareceu em livros didáticos americanos. Lotou estádios em 4 continentes. E mesmo assim, o que ele ainda procura é continuar vivendo no tempo das pessoas que o escutam. E é exatamente essa ideia que provavelmente vai construir a próxima era solo dele. Não rankings. Não comparações. Não a pressão de lançar algo maior que Golden. Mas música que fortaleça pessoas. Música sem limites. Música que exista dentro do tempo emocional do ouvinte. E ele quer dançar. Livremente. De uma forma que ainda não aprendeu completamente. Em direção a uma versão de si mesmo que ainda não existe. Então vamos encerrar isso da forma certa. Jungkook tem 28 anos. Está diante do público desde os 15. Já performou para mais pessoas do que muitos artistas conseguem alcançar durante toda a vida. Quebrou recordes que diziam ser impossíveis para um artista solo de K-pop. Viu cada integrante do BTS viver seu próprio momento solo. A turnê de Jin, o August D de Suga, o Jack in the Box de J-Hope, o Indigo de RM, o Face e Muse de Jimin e o Layover de V. E ele nunca reclamou. Sempre apoiou todos eles. Inclusive participou do show encore de Jin imediatamente após sair do serviço militar. Jungkook sempre foi consistente, generoso e paciente. Por isso, o desejo que ele finalmente revelou naquela live do Weverse parece ainda mais poderoso. Porque Jungkook não é alguém que fala sobre si mesmo sem significado. Quando ele diz que está animado, ele realmente está. Quando diz que quer crescer, ele cresce. E quando diz que quer criar tendências em vez de segui-las, provavelmente já começou a fazer isso. A Arirang World Tour continua até 2027. O BTS ainda tem muitos shows, cidades e noites históricas pela frente, e Jungkook estará em cada um desses palcos de corpo e alma, porque o BTS sempre veio primeiro para ele. Como ele mesmo disse à Vogue, BTS é mais importante. Mas e depois? Depois da turnê que quebrou recordes antes mesmo de terminar? Depois do álbum que perguntou: o que é o BTS em 2026?
e respondeu isso de uma forma mais grandiosa do que qualquer pessoa imaginava, existe um capítulo esperando por ele. Um palco que pertence apenas a Jungkook. Um show diferente de tudo o que já vimos dele antes. Porque a pessoa construindo esse próximo capítulo também é diferente, mais madura, mais afiada, mais faminta artisticamente de uma forma silenciosa e determinada. Ele disse a Rolling Stone que está animado. E depois de tudo o que já conquistou, talvez essa seja a frase que deveria fazer o mundo inteiro prestar atenção. ARMY, nós não estamos vendo o final da história de Jungkook. Nem sequer chegamos na metade. Estamos assistindo alguém que já redefiniu o que um artista solo de K-pop pode alcançar, se preparando para fazer isso novamente, nos próprios termos, com o próprio som e no próprio tempo. E quando esse capítulo começar, nós estaremos aqui. E se você chegou até o final desse vídeo, muito obrigado de verdade. Isso significa que você se importa com essa história tanto quanto nós do K-pop Coreia. Agora comenta aqui embaixo. O que você quer ver na próxima era solo de Jungkook. Que tipo de música? Que tipo de palco? Que tipo de momento? Nós lemos tudo. E se você ainda não é inscrito no canal, talvez agora seja a hora perfeita. Porque as coisas estão prestes a ficar muito interessantes. Até o próximo vídeo.